Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Amigos Livros Cast. E hoje é um episódio especial, diferente. Vamos receber aqui o autor de um livro que ele que nos procurou. Ele entrou em contato com a gente, gostou do nosso trabalho e mandou de presente, foi o nosso primeiro recebido do canal. Então ele mandou de presente 2 exemplares do livro Os Motivos pelos Quais Saí de Casa, para que a gente pudesse conhecer a história dele, conhecer o livro e aí ter a oportunidade de bater esse papo hoje com ele. O Vitor nasceu em Niterói e cresceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E pelas palavras dele, foi essa infância que moldou seu olhar sensível sobre pertencimento e trajetória. Hoje a gente vai mergulhar um pouco na história do Vitor, conhecer o leitor, o escritor e, claro, entender os caminhos que o levaram a sair de casa e ver uma experiência do outro lado do mundo. Seja muito bem-vindo ao Amigos Livros Cast, Vitor Vieira. Gente, que isso! Adorei, obrigado. Olha, muito obrigado por me receberem, por abrirem as portas pra mim. Como vocês podem perceber, eu não tenho vergonha nenhuma na cara, tanto que eu fui Tá atrás de tudo vocês. certo. Tava paquerando vocês um tempo, falei assim, quer saber? Vamos mandar uma DM, por que não? E vocês generosamente estão aqui me recebendo, então, gente, muito obrigado. Imagina, A gente fica muito gente feliz. Agradece. Foi inusitado e especial, porque pra gente foi uma grande surpresa também, foi bem legal. Ah, que bom. Que mais autores cheguem até vocês, gente. Sim. Amém. Amém. Que sejam autores legais igual você, Vitor, também, porque, né? E, ó, Sabemos. É importante. Só ainda, então, É importante. mas É obrigado. importante. Obrigado Não pelo falei voto de nada e não confiança. citei nomes. Obrigado pelo voto de confiança. Mas antes da gente falar do autor, vamos falar do leitor. A gente gosta, Vitor, de começar o episódio explorando um pouco como começou a sua trajetória, vamos dizer assim, a sua paixão pela leitura. A gente tem ali no livro, você fala um pouco e tal, mas a ideia aqui não é trazer spoilers do livro, mas o livro é a sua vida, então a gente meio que vai contar um pouco algumas coisas aqui, mas sem tentando não estragar a experiência de quem for ler o seu livro ainda. Sim. Mas a gente gosta de saber aonde tudo começou. Foi ali na alfabetização? Foi dentro de casa o incentivo? Quais são suas primeiras lembranças com leitura e aonde você lembra que, tipo, putz, é aqui que eu quero ficar, sabe assim, mergulhado em livros? Olha, eu lembro que meu primeiro contato com o livro eram os livros que minha avó tinha em casa. Eram uns livros bem antigos, assim, aqueles papéis bem antigos e capa dura, assim, capa verde. E aí tinha uns animais, assim, e ele era bem ilustrativo. Eu adorava ficar brincando, mas na época eu gostava era mais de rabiscado do que ficar lendo, na verdade. Aquilo ali não servia muito para leitura, mas aquilo foi meu primeiro contato físico com livro, né? Talvez com o que poderia vir a ser o mundo literário na minha vida. Aí eu acho que alguns anos depois, assim, depois, né, que eu já estava na escola, teve um período ali que eu estudei em escola pública por 2 anos da minha vida. E aí, às vezes, eu chegava para ter aula e não tinha, não tinha professor. E aí, não tinha professor, a direção da escola liberava mais cedo, eu não queria voltar para casa, meus pais estavam trabalhando, então eu ia ficar na biblioteca da escola. E aí eu lembro que até hoje, o primeiro livro que eu fui tentar ler foi O Menino do Pijama Listrado. Só que naquela época eu não tinha ideia do que era nazismo, do que era o contexto de Segunda Guerra Mundial. Tipo, não tinha aula de história naquela. Não tinha, sabe? Então eu deixei esse livro quieto, comecei por algo que fosse mais fácil e que talvez pudesse brincar mais com a minha imaginação. Aí foi onde eu comecei a ler o Percy Jackson e o Ladrão de Raios, né? Eu comecei por aí. E aí engatei o segundo, engatei o terceiro, engatei o quarto. E assim, esses livros eu deixava de comprar meu lanche da escola pra comprar livro, né? Pra ficar comprando livro. Aí eu comprava um livro por mês, que era o que dava. Eu comprava um livro por mês. E aí eu acho que é a partir daí que começou a minha relação com a leitura. E aí eu acho que esse livro abriu portas pra outros, assim. E aí eu fui explorando aquela biblioteca ali cada vez mais. E aí eu fui querendo sair dali também, querendo ler outros livros, ter outras referências, e a partir daí eu não parei mais. Eu tive, né, fases que li mais e fases que li menos, acho que todo mundo passa por isso. Sim. Mas eu acho que desde essa fase eu nunca mais parei de ler, sabe? Muito legal. É interessante que a gente tem conversado com vários convidados e
digamos que a grande maioria ali numa faixa etária 30 a mais. A maior parte da galera começou ali com Harry Potter. Aí quando você conversa com alguém abaixo dos 30, aí já veio o Percy Jackson. A gente Aí tem chega um pouquinho mais abaixo, vem John Green. É um John então, Green. isso. Mas é legal que a gente Não consegue é? perceber essas janelas, assim, que foram marcos, né? Não tem como a gente negar, né? Exato. E eu queria só acrescentar uma coisa, Vitor, que eu achei muito interessante na sua fala quando você fala do Percy Jackson, porque eu também adoro, assim, o Rick Riordan, eu acho ele um gênio, a forma como ele ressignificou essa questão da mitologia grega, dos deuses, né, como ele traz toda essa questão ali dessas representações, né, da divindade. Eu acho que Percy Jackson, na minha visão, como eu já li tudo, né, até os Heróis do Olimpo, essas coisas todas, eu acho que é um livro que ele vai muito além do que um simples menino que é filho de Poseidon. E é legal porque é um livro que muitas pessoas que a gente já conversou aqui no podcast, que também leram Percy Jackson, elas encontraram muito refúgio assim nessa história, acredito que nos personagens, porque o Percy ele também é um menino que ele é meio sozinho, né? Ele tem ali a questão Ele ali é da solitário, né? dislexia, né? Então acho que isso você trazendo assim, como você estava falando, né? Eu tinha que ficar na escola, não tinha muito o que fazer, então eu me encontrava ali um refúgio ali na biblioteca, que já é um refúgio maravilhoso, mas numa história que também é uma história muito acolhedora, então isso é muito legal também. Sim, sim. Sim, e que conversa muito com a adolescência. Que Muito, é o que a bastante. gente tem no paralelo Total. do Harry Potter, né? É aquela janela ali dos 11, 12 anos e, tipo, conversa muito com a adolescência e te cria o acolhimento, né? Como o Rafa falou, e te traz ali para dentro da história e você começa a trabalhar toda a sua imaginação e todas as possibilidades ali que aquela história traz pra gente. Não só da história, né? Porque, por exemplo, também, né? Acaba que você descobre outras pessoas que compartilham da mesma leitura, e a partir daí se cria uma comunidade de relações, né? Que no final Sim, das contas, a literatura também tem esse poder, né? De unir pessoas, né? criar Causas, pontes. valores. Eu acho que é isso. Eu acho que é por isso que vai marcando essa geração, porque é uma comunidade que se reconhece um tipo de dor, né? Que Sim, se reconhece ali no personagem, sabe? Sim, é muito sensacional. Eu gosto muito desses marcos assim, tipo, que conversa muito com a gente. Essa relação com os livros que você viu surgindo, assim, você já tinha, junto com isso, nascendo também ali uma vontade de escrever ou isso veio depois? Então, gente, já vou ser bem sincero com vocês, eu nunca tive vontade de escrever. Aconteceu. sério? Eu nunca Que pensei em legal. ser Aconteceu. escritor. Aconteceu. Foi uma coisa que realmente aconteceu, assim. Pra não dizer que eu não gostava de escrever quando eu era pequeno, eu gostava de escrever muita cartinha de amor. Então, Um romântico. namoradinhos, namoradinhas, namoradinhas, entendeu? Eu adorava escrever carta de amor. E recebia muitas também, adorava receber. Tenho algumas guardadas até hoje, inclusive. E eu acho que era isso. Essa era o meu lance de escrever. Era uma coisa de me expressar, de brincar com meus sentimentos, de brincar com as palavras pra demonstrar os meus sentimentos de alguma forma, sabe? Uhum. Normalmente, quando tinha sei lá, aniversário de algum familiar meu, eu sempre gostava de escrever parabéns mesmo à mão, assim, Uhum. como se fosse um texto mesmo bem bonito para aquela pessoa. E eu gostava de brincar com as palavras. Então, assim, eu acho que começou daí, assim, mas não passava disso. Ficava aí ali na adolescência, eu escrevi uns contos que eu vim achar esses dias perdidos, eu nem sabia da existência deles, assim. Mas não passou disso. Como, assim, profissionalmente, pensar na possibilidade de vir a ser escritor, de lançar o livro, assim, não. Não, 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 não. Eu não tinha a menor ideia de que isso deveria acontecer. Interessante. E você acha que toda essa leitura ao longo da vida te despertou isso ou não? Foi só bem depois mesmo? A leitura continua tendo um papel separado para você do prazer pela leitura? Não, a leitura completamente tem um papel separado, sim, eu amo ler. Hoje eu entendo também, hoje eu vejo muita leitura como, às vezes, como papel de pesquisa, né? Mas também como lazer, assim, sabe? Às vezes eu quero tirar o meu dia pra sentar e passar a tarde toda lendo um livro e não me comunicar com o resto do mundo, sabe? Uhum, sim. É basicamente isso, assim. A escrita para o livro foi acontecendo muito naturalmente. O livro, na verdade, ele parte de uma sessão de terapia, né?
Ele parte de uma provocação do meu terapeuta para escrever uma carta. Olha como é que são as coisas, né? Para escrever uma carta. Para escrever uma carta para um ex-namorado meu. A E a lição de partir dessa casa, né, Vitor? carta... Oi? A lição de casa, né, que eles A passam, lição de né? casa, olha só, anos depois aí, ó, batendo, ó, como é que é, né, pra você ver. E aí, a partir dessa carta, eu acho que essa carta, ela abriu outras feridas em mim, e eu, a partir daí, eu comecei a questionar e a discorrer sobre outras coisas, sabe? E aí, o livro, aos poucos, foi tomando forma. O legal é que, assim, a gente vê muitas histórias em que a leitura caminha junto com esse desejo da escrita, de também contar as próprias histórias e tal. E aí, no seu caso, a gente tem esse caminho acontecendo de uma forma diferente e que acaba sendo muito interessante também, porque quando a gente passa por um processo aí de acompanhamento terapêutico, tem muito esse incentivo da gente pôr para fora tudo, né? Seja de escrita ou verbalizando, enfim. E é interessante a forma onde você chegou com tudo isso, mas a gente vai explorar mais ainda. Sim. A gente vai falar um pouco sobre essa experiência que você viveu com o livro. Porque, como você comentou agora há pouco, ele surgiu de um exercício de terapia que você teve ali com o seu terapeuta. E você conta isso, inclusive no final do livro, né? Que você fala sobre esse momento. E aí surgiu uma curiosidade nossa, que era o seguinte: em que momento esses registros deixaram de ser apenas algo seu e começaram a ganhar forma de livro? Porque assim, quando eu peguei o seu livro para ler, que ele chegou aqui em casa e tal, eu falei, deixa eu dar uma olhada. E eu tô numa vibe, Vitor, meio contemporâneo, assim. Eu acabei de ler os dois livros do lado do Leonardo Piana, que eu amei, o Sismógrafo e o Tarde no Planeta. Eu sou completamente apaixonado, assim, por essas duas histórias. Eu comprei o Quando, da Carla Madeira, para ler agora. Tem o Ressalga aqui da Betânia Pires também. Então eu tô nessa vibe. E quando eu peguei o seu livro, gente, mas o Vitor, ele tem uma leitura muito assim, leitura contemporânea também. Né, apesar de ser um livro de memórias, né, uma leitura autobiográfica, mas você traz uma prosa para dentro também da sua escrita. Sim, sim. Então, eu queria saber primeiro, quando você escreveu, se você já tinha definido meio que esse tom ou isso saiu meio que naturalmente de você. Posso estar também equivocado, mas eu queria saber de vocês. Não, assim, primeiramente, muito obrigado, né? Porque ser comparado com essa galera aí, né? Não é pouca coisa. Então, assim, Não é? muito obrigado, muito obrigado. Recebo, tá bom? De verdade, Vitor, eu fiquei muito impressionado mesmo, porque é o seu primeiro livro, né? Porque ainda Sim, não é o seu primeiro livro. sim, mas... Não, a escrita ela não tinha esse formato no início. Na verdade, eu comecei a escrever como se fosse diário. Então era meio que era um discorrer as minhas lembranças ali. E elas às vezes vinham de forma muito quadrada mesmo, né? Até porque, eu acho que até como um mecanismo meu de me afastar emocionalmente daquilo ali e me apegar aos fatos pra realmente, pra ser fiel ao que eu queria contar, sabe? E eu precisava disso ali naquele momento, sabe? Mas de primeira ele só veio vindo mesmo. Os textos, como eu falei, eles vinham de forma muito aleatória. Uma coisa que eu acho interessante citar é que o rascunho do livro, metade dele é em português e metade é em inglês. Então o rascunho do livro é um rascunho bilíngue. Que legal! Então o meu processo de escrita ele foi muito meio a meio. E aí eu finalizei um rascunho e eu fui pedir ajuda profissional. Eu mandei uma DM pra um autor. Eu falei assim, olha, eu tô com um rascunho aqui, não sei o que eu faço. Aí ele falou assim, ó, conheço umas meninas aqui que elas fazem o serviço de uma editora. Elas não são uma editora, mas elas fazem o serviço de uma editora. Entrei em contato com elas, enviei o meu rascunho. E aí elas pediram pra eu traduzir. Aí eu falei assim, isso vai demorar um tempo, vou dar um tempo, vou deixar isso quieto. E aí a gente precisou de um tempo também, porque ia entrar final de ano, porque isso acho que foi em novembro de 2024 já. Comecei a escrever em abril de 2024, aí lá pra novembro de 2024 foi quando eu entreguei meu primeiro rascunho. E a gente voltou a se falar em março de 2025. E aí, em março de 2025, elas me mandaram um documento com 10 páginas de feedback. E eu falei assim, 10 páginas de feedback? Esse livro eu posso jogar ele no lixo. Porque isso são 10 páginas de feedback. A Deu tudo autoestima da errado, pessoa né, já Vitor? vai pro farelo Vou já. jogar no lixo, porque assim... Aí, a gente teve uma reunião. Nessa reunião, eu entendi que essas 10 páginas de feedback eram, na verdade, 3.
que tinham muitas ideias ali que a gente tinha em convergência, que a gente não tinha vocalizado um pro outro, sabe? Então a gente tava muito mais em sintonia do que a gente imaginava. Aí eu falei assim, pera, 3 páginas talvez eu dê conta. 10 eu acho muita coisa, mas 3 talvez eu dê conta. E aí eu tinha vindo no Brasil ano passado pra visitar e fazer uma surpresa pra minha mãe no aniversário dela. E aí metade da minha viagem aqui, eu fiquei aqui 4 semanas. Metade, enquanto eu estava aqui, metade da viagem eu escrevi o livro aqui, e a outra metade eu para escrever quando eu voltei pra Austrália. E aí, quando eu voltei pra Austrália, eu terminei de escrever o livro, aí veio essa escrita um pouco mais poética, porque eu acho que uma coisa que me influencia muito foi eu tava muito tempo sem ler em português. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu já tinha combinado, sei lá, uns 12 livros, assim, tudo em português. Então eu li Tortarado, eu li Oração para Desaparecer, eu li Tudo é Rio, eu li Jantar Secreto, sabe? Assim, eu peguei uma galera também, sabe? Você fez um banho de loja, né, Vitor? Você fez um banho de loja ali. Mas eu não tava sabendo também, eu fui na inocência. Sim. Sabe? Tipo, eu tava Pegou por fora todos os das hypados do rolê. Eu tava por fora, eu só fui nas recomendações. E aí eu só fui ler as pedradas quando eu cheguei lá. E aí foi muito bom estar em contato com palavras em português. E aí isso abriu todo um portal, assim, na minha cabeça, no meu processo de reescrever o livro. E aí eu reescrevi ele dessa forma mais colorida, mais poética, mais do meu jeitinho também. Porque acho que quem me conhece na vida pessoal sabe que eu sou um pouco daquilo ali, também, de alguma forma. E aí, assim, o processo foi se finalizando, porque eu reescrevi ele, e aí tiveram coisas que, por exemplo, eu reescrevi em português, e aí eu preferi em português do que em inglês. Aí eu tinha que ir lá e mudar em inglês também, e vice-versa, sabe? Esses trabalhinhos durante o caminho, mas que, sinceramente, foi muito prazeroso de fazer. E foi muito prazeroso escrever em português. Muito, muito prazeroso mesmo. E você tem o livro nos 2 idiomas? Você tem o livro todo em português e todo em inglês? Tenho. Que legal. Que bacana. E eu tenho uma versão bilíngue também. Você tem uma versão bilíngue também? Que ainda não foi lançada. Demais. Calma, talvez seja uma versão ela não foi lançada ainda. Vamos ver uma coisa de capa dura, assim, Gostei sabe? Gostei da capa. É o contrário da... É o contrário, né? Não. Das cores, né? Eu tava aqui, aí eu tava mexendo, não sei se vai dar pra ver, mas a minha unha tá da cor do livro. Da contracapa aqui, que legal. Vou pegar minha luzinha, que eu tô com a cara descansada. Verdade, Vitor, que legal. Gente, para vocês que vão estar nos ouvindo, só para o pessoal entender, a cor da contracapa, na verdade, é a cor da capa do livro do Vitor, nessa versão bilíngue. Então, a capa é roxa, no caso. E o menino aqui da capa é azul. Muito legal, Vitor. Muito bacana. Belíssima. E aí, Vitor, falando do seu livro, quando você começou a escrever, você já tinha ideia que você queria publicar ele? Ou você... Quando é que você decidiu que falou assim, não, eu quero publicar? Gente, eu nem imaginava. Porque, assim, na verdade, já foi difícil aceitar a ideia de começar a escrever um livro, né? E, de novo, a gente volta para a terapia. Então, deixa eu só pegar um gancho disso, inclusive, que é a segunda pergunta, que aí você já responde junto. Quando você decidiu publicar, para começar assim, antes de você escrever, foi difícil transformar experiências tão pessoais em literatura? Ou colocar no papel tudo aquilo? Tá, vou começar pelo processo de escrita, então, que eu acho que foi uma coisa muito fluida. Foi assim... Foi literalmente vomitar o que estava dentro de mim, o que tinha que ter sido falado, e não foi, assim, sabe? E aí isso, como eu falei antes, isso respingou em outras coisas. Eu não tinha noção de que eu tava fazendo literatura. Eu acho que é isso também, sabe? Pra mim eu só tava me expressando, sabe? Só tava colocando pra fora coisas que me incomodavam. E aí foi isso. Aí chegou num ponto que tava tanta coisa me incomodando, que aí meu terapeuta virou pra mim e falou assim, por que você não coloca tudo isso num livro? E aí eu escrevi um livro, eu nem, assim, não vou. Sabe? Tipo, não. Próxima sessão, eu virei pra ele e falei assim, então, estou escrevendo um livro. E a partir daí, não parei mais, sabe? Não foi um processo muito pensado, como eu falei. Eu nunca tinha pensado em me tornar escritor. Eu só comecei a escrever, os capítulos foram tomando vida, o livro foi tomando estrutura, e aí, quando eu fui ver, eu falei assim, pera, eu acho que
isso pode ser publicado. Eu acho que a ideia dele ser publicado foi quando eu entendi que eu estava escrevendo um livro que eu gostaria de ter lido. E aí eu falei assim, cara, se eu tivesse passando pelo que eu passei e alguém me desse esse livro, eu nunca mais esqueci essa pessoa na minha vida. Então, assim, eu Sim. falei assim, então acho que talvez para alguém vá fazer sentido. E aí eu continuei escrevendo. Não que isso fosse chegar numa escala, né, global, best-seller, mas eu falei assim, cara, nem que eu consiga fazer com que isso chegue nos meus amigos e na minha família, só de influenciar o hábito da leitura, né? E dois, mostrar a possibilidade de alguém próximo ter conseguido um feito desse. Eu acho que eu que vim de um lugar assim que é um pouco mais humilde, que as pessoas não têm não conseguem ter uma visão de mundo, de ambição, pro além do óbvio, né? Ficam muito presas em amarras, em narrativas que são discutíveis pela sociedade e elas acabam seguindo ali um certo roteiro de vida, sabe? Então, de você poder chegar e mostrar e falar assim, gente, olha só, tem isso aqui também que eu fiz, que você também pode fazer. Pode não ser isso, mas pode ser outra coisa. E aí você descobre sua coisa e tá tudo certo, sabe? Então, aí que eu entendi que, tá, eu acho que aqui tem um negócio que pode ser que sirva pra alguém, pode ser que isso seja publicado. E aí, a partir disso que eu fui depois entender a parte burocrática da coisa. Mas a nível pessoal e a nível criativo, essas foram as coisas que me movimentaram em relação a, quer saber? Sim, vou publicar. É o mostrar que é Não. possível, né? É o mostrar Oi? aquele mostrar que é possível, que dá pra fazer da onde a gente tá também. É porque eu sou essa pessoa que eu preciso ver pra crer. Eu preciso ver pra crer. Então, assim, se você mostrar pra alguém que dá pra fazer, a pessoa fica, e assim, você não tá falando que você tem que fazer, que a pessoa tem que fazer igual a você. É um relato que eu vivi. E a pessoa vai ver se aquilo ali faz sentido pra ela ou não, se ela tá disposta ou não. Tem Sim. quem vai estar, tem gente que não vai estar. E tá tudo bem, entendeu? E eu acho também, Vitor, que uma coisa que eu achei muito legal quando você traz no seu livro é essa consciência do lugar que você veio também, quem é você também perante a sociedade, e mesmo assim você mostrar, gente, eu tive que enfrentar muitas dificuldades também para conseguir fazer, para realizar esse sonho, né? Atender essa necessidade que você tinha ali na época. E eu acho que, como a Di falou, mostrar que esse livro, através assim, da sua história, porque essa não é uma história de ficção, apesar de que as pessoas podem achar, mas não é uma história autobiográfica, é a sua história, e mostrar que aquilo que você viveu, de fato, é real, aquilo ali realmente é possível para as pessoas também que têm esse sonho de fazer o intercâmbio, né, seja para qualquer lugar do mundo, e que vai ser difícil, eu acredito que nenhum intercâmbio é fácil para ninguém, ainda mais essa solidão que as pessoas elas passam, como você também relata muito bem no seu livro. E aí, Vitor, relacionado a isso, eu queria saber se em algum momento do livro, assim, você pensou que algo muito íntimo seu você tinha que colocar também nesse livro, assim, que você pensou, nossa, será que eu coloco isso? E aí você colocou, mas assim, você meio que bancou aquilo. Eu acho que o livro inteiro. Sim, eu acho que se mostrar vulnerável já é uma questão grande, né? Já é bancar tudo. O livro inteiro. Eu vou ser sincero com você e dizer que tinham coisas que estavam um pouco mais explícitas e eu reformulei ali a forma de escrita, reformulei o cenário, sabe? Dei uma ajeitada ali. Mas eu acho que eu banquei bastante, sim, porque a minha ideia, enquanto eu estava escrevendo, a partir de um certo momento eu entendi que eu queria que as pessoas que fossem ler o livro se sentissem de uma certa maneira, sabe? E eu entendi que eu só ia conseguir alcançar aquilo se eu fosse 100% honesto. E se fosse 100% vulnerável. Eu falei assim, então, ou é pra colocar no papel, ou é pra não pegar na caneta, sabe? Exato. E aí eu decidi bancar e fui indo, entendendo que deu. Se não for pra brincar, não desce pro play, né, Vitor? Tipo isso. Eu sou meio assim, sabe? Não, eu acho legal, e a gente percebe muito essa autenticidade sua ao longo do livro, porque a forma como você conta, assim, que tem bastante emoção, e assim, gente, só para deixar claro, tá? A parte explícita que o Vitor fala aqui não é nada gráfico como vocês estão pensando, é uma coisa muito mais, é um explícito, digamos, de uma parte sentimental mesmo. Isso, né? Dessa questão
de vivência mesmo, de sentimentos e tal. Então, eu acho que isso é muito mais corajoso e muito mais forte do que só uma coisa física, né, no caso. Então, achei isso muito legal também. E aí, Vitor, a gente fazendo um paralelo agora, se você tivesse que separar o Vitor que viveu essa história do Vitor que escreveu essa história alguns anos depois, o que mudou entre esses dois Vitors? Porque acredito que o Vitor lá de trás não é o mesmo que a gente está falando agora aqui. Gente, definitivamente não, mas eu acho que tá mudando ainda também, assim, sabe? Porque ao mesmo tempo o livro tá muito recente. O livro vai fazer. Amanhã ele faz 5 meses de aniversários. Um bebezinho. É o Entendeu? Então, neném. assim, é um recém-nascido. Só 5 meses. Tem Ele muito lançou quando, trabalho por Vitor? trás dele. Ele já tá. Ele tem sido. Ele foi planejado, ele foi um filho planejado. Então, assim, foram 2 anos aí, um pouco mais até de trabalho, até que ele pudesse conhecer o mundo. Mas agora, de fato, ele tá aí, dando quase que as primeiras engatinhadas dele já. Então, assim, é tudo muito recente, sabe? Eu ainda tô digerindo tudo, mas eu acho que, como eu falei pra você, no meu processo de escrita eu consegui me distanciar bastante do que era fato, do que era memória, do que era sentimento, sabe? Mas de alguma forma também sempre me fazendo fiel ao sentimento para que a veracidade da coisa estivesse ali e a mensagem pudesse ser passada com honestidade, mas também com respeito e com um certo nível de carinho também, sabe? Então foi mais ou menos assim que foi acontecendo. Perfeito. Eu tenho só mais uma pergunta para a gente fechar esse bloco, Vitor. Você tem o livro em português e o livro em inglês. Isso. Como é que está sendo essa receptividade do livro em inglês? Como é que está sendo essa distribuição dele? Então, o livro em inglês eu não consegui fazer uma distribuição muito grande dele. Eu fiz uma tiragem de 75 livros antes de eu sair da Austrália. Eu fiz um evento lá. Então, eu publiquei o livro primeiro em inglês, depois que eu publiquei ele em português. Então, eu publiquei o livro em janeiro, lá na Austrália. E aí, desde então, aí umas vezes ou outras, assim, pelo Kindle, sabe? Porque eu não tenho focado muito no mercado de lá por agora também. E aí, depois que eu cheguei no Brasil, que eu fui procurar ajeitar tudo por aqui, e aí agora eu tenho focado na versão em português do livro. Mas por lá, pingou, vez ou outra pinga uma coisa, e eu tô querendo achar algo pra lá. Só que, cara, é tanta burocracia. Né? A gente precisa de outro episódio só pra burocracia. Então, a gente vai marcar outro pra você contar pra gente como é que foi. Olha, um bom podcast, tá? Vou falar pra vocês. Vamos marcar outro episódio, a gente pode falar sobre burocracias literárias que vocês que romantizam tanto a literatura. A gente vai falar sobre questões jurídicas da literatura. Pois Mas é o que a Frine fala, né? Escrever é amor, publicar é negócio. É negócio. É exatamente isso. Ainda bem que eu fui respaldado pela vida e fiz a minha graduação de ADM, que foi realmente que me salvou. E meter a cara como autor independente, gente. Se não, tô falando sério, se não, assim, não ia dar. Não ia dar. É muita coisa pra uma pessoa só, assim, é surreal. Ah, Vitor, é verdade, você falou sobre essa questão do autor independente, só pra. Gente, de verdade, agora eu vou fechar o bloco mesmo, essa é a última pergunta. Como é que. Eu queria que você comentasse um pouco como é que foi a sua experiência lá na Flynn. Flynn? Porque assim, gente, o Vitor, explica pra gente o que é a Flynn, como foi essa experiência sua lá, porque você conheceu autores incríveis também. Pessoas também vieram através do seu livro. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Claro, claro. A Flynn é a Festa Literária Internacional de Niterói, né? Niterói, cidade que eu nasci. Esse ano foi a 2ª edição. Ano passado, infelizmente, eu não estava presente, mas soube que também foi muito bem organizada, foi muito grande a festa. E que teve salto assim, de demanda absurdo do ano passado para esse. Assim. Ingressos acabando 30 segundos para assistir a Jut Jut, entendeu? Para assistir a Conceição Evaristo, para assistir Jefferson Tenório. Assim. Realmente, gente, a programação deles estava maravilhosa. Só tinha gente assim de altíssima qualidade. 4 dias de evento, assim, tudo de graça, sabe? Eles abriram mais estandes para os autores poderem, todo mundo ter espaço, porque você tem que fazer uma inscrição e tudo mais. Eu não faço a menor ideia de como que eles iam ranquear isso. Primeiro você tem que ver se você está habilitado ou não. E eu acho que depois eles iam fazer uma seleção de quais autores seriam selecionados. Ao invés de fazer isso, eles duplicaram os espaços e só receberam todo mundo.
sabe? Então, tipo, isso foi muito legal da parte deles. Que muito legal mesmo. bacana. E aí foi uma experiência incrível. Eu, na quinta-feira, eu assisti o Jefferson Tenório e a Ana Maria Gonçalves, assim, Maravilhosos. lindíssimos, lindos, super divertidos. O Jefferson, eu consegui entregar um livro meu pra ele. Ele pegou e falou assim, cara, que capa Nossa, bonita, que tudo. capa linda. Eu fiquei todo bobo. Esse, gente, o Jefferson, ele conversa Meu olhando nos Deus. olhos, tá? E eu, como eu falei pra vocês no início, eu sou sem vergonha. Então ele olhou no olho, eu olhei no olho dele também. Eu falei assim, vamos olhar no olho então. Um homem desse na Claro, minha você tá ali na frente, frente dele, né, receber um Vitor? pouco Pelo dessa amor de energia Deus. aqui, sabe? E ele é super gentil nas palavras, super... ele é um cavalheiro, gente. Ele é um É um gentleman total. gentleman. E aí na sexta foi o dia que eu expus, né? Eu tava lá como autor independente e, cara, é uma experiência muito boa de exposição, de passar, de conversar com pessoas, de pessoas saberem da sua história, de você conversar com outros autores, sabe? De você conhecer mais do mercado literário, porque é isso também, né? É troca. Feira também, normalmente, é para isso, né? E aí no sábado eu fui assistir a Conceição e a Eliana Alves Cruz. A Amo. Eliana, Amo, sou fã. só gente assim, né? De Só chatinho, gente né? pequena, né, Vitor? Só gente pequena. A Eliana Alves Cruz, eu tinha encontrado ela no evento uns 2 meses atrás e eu tinha conseguido entregar o livro pra ela. Só que eu estava lendo um livro dela na época, eu estava lendo Águas de Barrela e eu esqueci em casa. Eu levei o meu livro e eu falei Não acredito, Vitor. É o primeiro romance dela, o Água de Barrela, né? Oi? É o primeiro romance dela. O Água de Barrela é o Aí eu primeiro falei romance dela. assim, cara, aí eu falei assim, mano, é muita prepotência da minha parte de chegar lá e entregar meu livro pra ela. Mas parei, porque eu tô aqui. Aí eu fui lá, entreguei pra ela e falei assim, ó, eu prometo que a próxima vez que eu te ver, eu vou ter um livro seu pra você assinar. Aí ela, tá bom. E aí eu cheguei lá no palco com o livro. Aí ela olhou assim pra mim e ela falou assim, não é que você cumpriu sua promessa? Olha, ela Tá lembrou. vendo? Ela lembrou. Que Que legal. legal. Aí eu falei assim, eu cumpro com a minha palavra. Ela falou assim, gostei de ver. E aí, logo em seguida, eu tava sentado do lado da Conceição Evaristo, né? Eu fui. Gente, a Conceição Evaristo é uma entidade, né? Tem que pedir bênção Ela é uma pra falar com entidade. ela. É um negócio assim. E ela também foi super gentil. Aí eu pedi pra ela assinar meu livro, conversei com ela um pouquinho. E aí perguntei a ela se podia presentear ela com o livro. E aí ela falou assim, claro, por favor. Aí ela falou assim, tá assinado? Eu falei assim, não. Ela falou assim, você pode assinar meu livro, por favor? Meu Deus. Eu travei. Aí ele com a mão tremenda assim. Eu juro, eu Ah, travei. eu assino. Gag. Apenas Juro, pra Conceição. juro. Não, total Sério. gag. Gente. Eu fiquei assim. Eu não tava preparado pra assinar um livro pra Conceição Evaristo hoje, gente. Não tava Apenas mesmo. ela. Vocês acham que ela é uma senhora fofinha? Porque enquanto eu estava assinando o livro pra ela virou pra mim e falou assim: é pra você provar do seu próprio veneno. Nossa. Olha só. Nossa, audaciosa Mas ela ainda. foi maravilhosa, gente. Ela foi maravilhosa. Aí fui, agradeci, dei um abraço nela, ela ficou com o livro do lado. Ela também foi super gentil, porque assim, os ingressos acabaram, como eu falei, em 30 segundos. E ela falou assim, as pessoas estavam autografando lá de fora. E ela e a Eliana Alves Cruz, elas estavam no teatro, que tinha mais, né, espaço. E aí elas falaram assim, vamos fazer o seguinte então, um monte de gente não conseguiu pulseira pra autógrafo, e tá aqui dentro. Se todo mundo ficar aqui dentro, a gente vai dar autógrafo pra todo mundo. Então, assim, elas ficaram lá Nossa, o triplo do tempo que elas iam ficar, Caramba. sabe? Só porque elas queriam, sabe? Então, assim, poder ter essa troca com elas, assim, foi surreal. E, gente, eu sou tão da cabeça que eu virei pra Conceição e falei assim, a Eliana também tem um livro, tá? Depois vocês podem conversar sobre. Olha só, já jogou. Vitor, é isso que faz um autor fazer sucesso. Tem que ser cara de pau, não tem como. Não, mas é Não porque tem ela deu como. abertura, ela tava sendo super divertida, Sim. sabe? As duas. São uns Sim. amores. Sério. Nossa, quando eu fui na Flip, Vitor, participei de um painel que tava a Eliane Alves Cruz e a Ana Maria Gonçalves, assim, apenas as duas, e eu tava bem na frente, assim, delas. Nossa. E aí, gente, quando acabou o painel ali, porque foi lá na Casa Record, formou-se uma fila quilométrica, porque tinha a galera
para autografar o livro dela, O Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, e o livro da Eliane Alves Cruz, que é O Crime no Cais do Valongo. Eu comprei o livro lá para autografar, a gente conversou, tenho foto e tudo. A Ana Maria Gonçalves, gente, assim, as pessoas enlouquecidas, tinha gente chorando na fila, porque ela, só um detalhe aqui, né, Ana Maria Gonçalves, para quem não sabe, é a primeira mulher negra a compor a Academia Brasileira de Letras. Então, assim, Isso. apenas. Eternizada, né? Eternizada. Eternizada, tá? Então, assim, respeita. É uma entidade, é outra entidade também, é outra entidade. É outra. Mas elas são incríveis, assim, foi muito bom. A gente tem um vlog, inclusive, no canal, que tem um pedaço delas, como desse painel que elas conversam, elas falam, foi fantástico, assim, foi um dia maravilhoso. Eles inspiram a gente, sabe? É muito inspirador. Esse final de semana, assim, só pra fechar aqui, realmente, a Flynn foi uma oportunidade, assim, imensa. Eu ainda tô digerindo, gente, tudo que aconteceu. Sinceramente, assim, eu entreguei meu livro pro Jefferson Tenório, pra Cida Bento, pra Conceição Evaristo. Conheci outros autores também, como o Pedro Jucá, o Alex Francisco já tinha trocado com ele também numa outra feira, mas reencontrei. Então, assim, realmente é muito bom. Espero que vocês estejam aqui ano que vem também em Niterói. Nossa, Vitor, se puder, cara. Tô manifestando, hein? Aí já tá falando da Flip ano que vem, que a gente quer ir agora. A gente espera ver você também lá, Vitor. Bienal do Livro também, a gente está aí nos preparativos. Em todos os eventos que a gente conseguir participar, com certeza a gente vai estar lá. Porque a gente adora esse contato também, assim, com os autores. Eu vi um podcast da Camila Frender esses dias, que ela estava com o Matheus Sodré, que ele lançou lá no canal deles. E a Camila falou uma coisa que ela falou assim, gente, uma coisa que me emociona muito é quando eu vou numa Bienal do Livro e eu tô andando no corredor e começa a mó gritaria, assim, num canto. Você pergunta, o que está acontecendo? É porque o autor acabou de chegar. Então, assim, o autor é um rockstar, né? É uma coisa que realmente, no Brasil ainda, né? Que é tão carente de leitura e tal. Que bom. Então, assim, autores sendo tratados como rockstar realmente é uma coisa que é muito emocionante, assim, é muito bonito de ver. Sim, a gente tem que tratar esses autores também, assim, de honrar esses autores enquanto eles estão por aqui, né, gente? Exato! Né? Homenageia enquanto está vivo. Exato, de não esperar que o pior que aconteça para ir eternizar, para ir fazer. Não, a gente tem que honrar esses autores enquanto eles estão aqui, para que eles entendam também a sua potência e explorem isso cada vez mais. Sim, total. E só um comentário em relação a essa questão de eventos e tal. Eu não fui em tantos eventos ainda, sempre fui na Bienal aqui em São Paulo a cada 2 anos. Acho que era o único evento que eu sempre bati a carteirinha desde de nova. Mas essa questão do podcast, eu acho que também trouxe pra gente um outro olhar para esses eventos. Porque eu ia na Bienal muito no sentido assim, tá, quais são os lançamentos, o que eu vou consumir, muito assim, naquela movimento de bolhas, vamos dizer assim, e de hypes. E aí, quando a gente começou com o podcast, eu já vinha num processo de, tipo, tentar ler outras coisas além de ler só o que tá hypado, vamos dizer assim. Já vinha numa tentativa ali de voltar o olhar um pouco mais para a leitura nacional, porque, tipo, eu leio desde muito pequena. E aí, a grande massa de tudo que você recebe de oferta do mercado é internacional. Sim. Eu acho que o mercado nacional com a rede social, tem movimentado cada vez mais. A impressão que eu tenho é que com a rede social a gente se aproxima mais dos autores e tem consumido mais todos eles, que foi até como vocês falaram agora, enquanto eles estão vivos. Né? E aí o podcast e frequentar eventos tem trazido esse outro olhar. Vou dar um exemplo aqui. Eu fiquei fãzíssima de 2 autoras que eu conheci esse ano. Tudo assim, pela escrita delas, pela história, por ter conhecido elas em evento. Eu fui na Fly Fantasy com o Rafa. Foi o ano passado ou foi esse ano, Rafa? Foi esse ano, a gente foi em abril, final de abril. Eu nunca tinha ido na Fly Fantasy, é um evento super pequeno aqui em São Paulo, focado em fantasia e tal. Tinha muito autor independente lá. E aí, no começo do evento, o pessoal abriu para alguns autores independentes fazer o pitch de apresentação dos seus livros. E ao longo do evento iam ter essas apresentações e ao final tinha votação, ao final um autor
ia ganhar uma tiragem de impressão do livro deles, quem fosse o mais votado. Que legal. E aí, a primeira pessoa que apresentou, eu olhei pra cara do Rafael e falei, Rafa, eu preciso desse livro. E aí, no dia eu tava, tipo, não tava gastando muito e tal, eu entrei no Kindle, comprei no Kindle, não comprei o livro físico dela lá. E aí, vamos citar nomes, né? Bruna Lalesca. Comprei o Amor de Bruxa no Kindle. Assim, Sim. ela apresentou o pitch, eu me apaixonei. E aí, ela lançou, eu não comprei o livro lá no dia, mas conversei com ela no Instagram e tudo, convidamos ela pro podcast, ela topou, a gente gravou com ela. E aí, quando a gente foi na Off Bienal, a gente conheceu ela pessoalmente, conversou com ela mesmo. Aí eu comprei o livro físico, que eu falei, cara, eu preciso do seu livro. E ela tá para lançar um livro novo, que ela vai lançar agora na Bienal aqui em São Paulo também, lançamento independente, com tiragem e tudo. E assim, ela tá fazendo um movimento tão legal no Instagram dela, com um clube de leitura coletiva, já tem grupo e um monte de brinde, um monte de coisa envolvendo a história do livro dela. É uma romantasia, assim, mas assim, a forma como ela tá conduzindo tudo e como ela aproximou os leitores dela, para mim tá sendo sensacional, assim. E eu falo, gente, que incrível, eu conheço ela. É muito incrível. E aí você fica empolgadíssimo, porque agora eu vou. Eu comprei o livro dela na pré-venda, assim que ela abriu a pré-venda, eu comprei o livro. Tem 55 milhões de brindes e não é nem pelos brindes, sabe? Assim, é pelo rolê inteiro de, tipo, de participar Mas também daquilo poderia, com a a gente não pessoa. julgaria. A gente não te julgaria se fosse. Mas eu falo que é tipo, é a emoção de você participar de tudo aquilo com a pessoa, sabe? E aí os stories dela super empolgada, ela recebeu esses dias o primeiro impresso de validação, ela já fez vídeo, já mostrou, o livro tá com 800 e poucas páginas, virou um puta calhamaço. E ela tá empolgadíssima, e aí você fica empolgada junto, porque aí você não vê a hora de ir na Bienal, encontrar ela e pegar o livro, sabe? Sim. E é algo que você não tem no mercado internacional, você não vai ter. Por mais que os autores, alguns vêm para o Brasil, você tem sessão de autógrafos e tal, mas o que esses eventos aqui, que a gente começa a participar e conhecer os autores traz, que aí eu me perdi na conversa toda aqui, é essa proximidade, sabe? A gente estava conversando antes de gravar, de São Paulo, Rio de Janeiro e não sei o quê, de conhecer o Vitor e não só o autor, sabe? Tipo, é muito sensacional essa proximidade do que os eventos traz e tem sido muito gostoso ir para esses eventos com esse outro olhar de conhecer as pessoas, não só comprar livros. Total, eu acho que essa troca. Eles não têm esse molho, né? De vir aqui, de trocar, de abraçar. Eu acho que alguns até podem ter um pouquinho mais, assim. E eu entendo que é uma questão cultural também, sabe? Nossa, que nós somos assim, e que eles são diferentes e que tá tudo bem. São quase que extremos mesmo. Em muitos casos há muitas convergências também, sabe? Às vezes tem autores que... Eu lá na Austrália, por exemplo, eu tive um escritor que estava aberto a ler o meu rascunho, sabe? E aí ele leu o rascunho, deu um leve feedback. Então, assim, às vezes você encontra pessoas também que estão dispostas, sabe? Não é de todo mal também. Sim. Sim. Mas é sensacional. Tem sido muito especial tudo isso. Mas vamos ao próximo bloco agora, que é o quê? Os motivos pelos quais sair de casa. A gente tem algumas dúvidas. Entendeu? Manda! Eu acho que é uma das coisas que mais desperta a curiosidade quando a gente fala dessa história de alguém que foi pro intercâmbio, de alguém que foi morar fora do país e tomou essa decisão, e às vezes muito jovem. O que motiva, não sei se motiva é a palavra, mas o que movimenta essa pessoa a sair do conforto ali da família, amigos, rotina, trabalho, o conhecido, e para começar praticamente do zero, em outro lugar, com outra cultura, com outras pessoas, é tudo novo. E a gente sabe que cada pessoa vai ter os seus motivos e tal, mas a gente queria explorar um pouco essa questão de qual foi o motivo que fez esse movimento e o que você achava que você ia encontrar lá na Austrália, ou que você encontraria em outro país. Nossa, essa pergunta eu preciso contar a história da minha vida inteira. Não, faz um resumo, senão a gente não dorme hoje. Nossa,
Não, mas ó, Minha segunda terapia nessa semana. mas pera, você tem que só organizar as ideias aí, porque senão as pessoas não vão precisar ler o livro. Você tem que instigar a pessoa a ler seu livro. Não, eu acho que é muito diferente a história. Ainda tem isso. Eu acho que a história contada e a história lida é uma experiência completamente diferente. E eu queria que fosse assim, porque eu sabia que eu ia ter que estar falando desse livro 1 milhão de vezes. Uhum. Então, assim, eu queria que tivesse essa experiência também, que fosse diferente, assim, sabe? Mas vamos lá, gente. Peraí pra não me perder. Os motivos pelos quais eu saí de casa tiveram muitos, assim. Eu acho que a priori era aquela coisa de querer uma vida melhor mesmo. Eu nunca tive uma vida difícil financeiramente, como eu falei. Eu venho de uma família humilde, mas não era uma vida difícil. Mas eu tinha ciência de que aquele bem não era meu e que não duraria para sempre. Disso eu tinha noção da finitude daquilo ali. E eu falei assim, eu talvez tenha que procurar fazer a minha parte, então, para que eu talvez consiga ter uma vida tranquila como aqui os meus pais conseguem me proporcionar. E isso eu consegui entender isso cedo. Eu acho que isso eu tive esse choque assim, de realidade voltando quando eu fui para escola pública, sabe? Porque eram pessoas que tinham uma realidade completamente diferente da minha, assim, sabe? E aí eu entendi e falei assim, quero realmente mudar o meu futuro, eu tenho que começar a investir nesse negócio aqui de educação, nesse negócio aqui de livro, nesse negócio sabe, de estudar. E isso funciona, sempre funcionou pra mim, porque eu sou um cara curioso, eu sou nerd, eu gosto de estudar. Eu sempre fui CDF. Não tô falando que sempre tive notas boas, tá? Mas sempre fui CDF. Esforçado. Muito esforçado, sempre muito esforçado, assim, do tipo de que, tipo, eu ensinava aos meus amigos, assim, sabe? Sempre fui esse cara. Então, eu acho que a questão da curiosidade com essa busca de algo melhor para a vida foi que, a priori, me movimentou. Eu já havia viajado para outros lugares e já tinha percebido o quanto a mão de obra valia mais lá financeiramente falando, né? Valor mesmo. Então eu sabia que eu queria ir para fora do Brasil, só não sabia para onde. E aí eu queria terminar a faculdade antes, queria ter minha formação, tá com isso direitinho antes que eu tomasse essa decisão de sair. Eu acabei decidindo ir para a Austrália por conta de uma familiaridade com o idioma, por já falar inglês, por ser um lugar que tinha muita oportunidade de trabalho. Como eu falei, eu fui tentando a vida, então assim, era um lugar que eu tinha que ter oportunidade de trabalho, eu ia ter que trabalhar, não ia ter como ficar de férias, sabe? Não tava de férias dessa vez. Então eu queria chegar e poder já trabalhar e aí ver aos poucos e tentar voltar para minha área e reorganizar a vida e viver a tal vida que eu esperava, que eu sonhava em ter. Idealizou, né? Que eu fui almejando. Que eu acho que no final das contas não passa do que, sei lá, um classe média alta que no Brasil tem, mas tudo bem. Isso é a conversa meio para outro podcast. É que a gente cria muita expectativa, né? É só mais uma coisa ali de acesso mesmo, sabe? A gente cria muita expectativa, eu acho que também tem muito esse apelo pelo... A tal da síndrome do caramelo. A gente tem a síndrome do caramelo, né? Total. E aí eu acho que tem também essa questão toda aí de que a gente sabe das dificuldades do nosso país e aí pensando no melhor pra gente, muitas das vezes vem essa visualização aí de lá fora eu vou ter uma vida melhor. Porque eu acho que aqui no Brasil a gente infelizmente ainda tem esse pensamento de que a gente associa muito o sucesso a bem material, né? Sim. Uhum. E eu cresci vendo isso, ouvindo isso, né? Então pra mim era isso, pra mim a vida era trabalhar, fazer dinheiro e comprar casa, ter carro. Só que eu acho que ao longo da vida várias ideias que o mundo me apresentou foram se desconstruindo. E que talvez uma delas seja essa, de que não de que isso não seja importante, tá? Então, que não seja importante a gente cuidar da nossa saúde financeira, da nossa cabeça, né? Mas de que há outras prioridades que eu acho que muita gente não tá dando atenção, e eu acho que foi isso também que fez ainda mais que me provocasse a escrever o livro, sabe? De chamar atenção para assuntos que eu acho que as pessoas não dão atenção. Sim. E
qual foi a maior dificuldade prática, assim, que você enfrentou nesse período na Austrália? Eu acho que o meu maior desafio foi durante o processo de reescrita do livro, em que eu tava me dividindo entre 2, 3 empregos ao mesmo tempo. E ainda escrevendo e reescrevendo. A última gota de energia que eu tinha no meu corpo eu usava pra escrever. Era isso, era escrever e cair e dormir. Escrever e cair e dormir. E assim, foi um período que eu me afastei dos meus amigos, que eu me isolei, porque a minha vida era isso. A minha vida era escrever e trabalhar, porque tinha também esse lado financeiro do qual eu estava lá para fazer acontecer. Porque se eu tivesse ficado no Brasil, não ia acontecer, gente. O livro não ia existir. O livro existe porque eu consegui voltar para a Austrália no passado, ganhar em dólar e investir nele em real, entendeu? E aí o livro aconteceu. Sim. Basicamente isso. Entendi. Mas, complementando essa pergunta, assim, queria saber um pouquinho das dificuldades no começo. Eu acho Quando que no você foi... começo, eu acho que as dificuldades que eu tive no começo foram mais em relação ao trabalho mesmo, as questões burocráticas do país, que vira e mexe mudavam a lei. Então, por exemplo, eu fui com um visto que me permitia trabalhar 24 horas por semana só. Mas assim, gente, quem é que, né? Bem, na época que eu fui, estava liberado trabalhar como qualquer outro australiano. Tinha direito como qualquer outra pessoa. Só que as regras mudaram durante o caminho. E aí, por exemplo, as regras mudam, as empresas mudam de postura. E aí isso Aí desencadeia, dificulta, bagunça né? tudo, desarruma tudo, sabe? Então, acho que a minha maior dificuldade, meu maior desafio foi como meio que quase que aprender a me preparar para isso. Porque de 6 em 6 meses vinha uma bomba. Então eu sabia qual ia ser. E a única coisa que a gente podia fazer, na verdade, né, eu falo, a gente, nós imigrantes, era tentar se defender de alguma forma assim, financeira. Era ir trabalhando e fazendo dinheirinho para, sei lá, caso acontecer alguma coisa, caso seja demitido de algum trabalho, até arranjar outro, Você tem tem uma uma reserva. reserva ali, né? Sabe? Eu acho que essas dificuldades, assim, mas felizmente também eu fui para a Austrália já conhecendo alguém, né? E essa pessoa me ajudou bastante a me guiar lá em como era a vida lá. Então, toda dificuldade que eu tinha, normalmente eu ia lá e já tinha uma pessoa para consultar. Eu falava assim, como é que eu faço isso? E aí, isso já ajudou muito, ajudou muito. Porque assim, a gente sai, né? A gente formula uma ideia ali, cria uma expectativa de ir embora para outro país. Mesmo quando a gente faz viagem internacional, não só com a imigração de fato, eu e o Rafa já fizemos viagens para fora também, e assim, a gente vai com uma expectativa ali e nem sempre aquela expectativa atende, porque a realidade é outra, costumes culturais, clima, tudo afeta. E aí, tipo, a gente volta com uma outra percepção. Tanto que quando alguém pergunta algumas coisas, tipo, de lugares que eu já fui, a pessoa às vezes está numa ideia totalmente aleatória ali de coisa de rede social e tal. Aí você fala, olha, não é bem assim. De um rio Vamos. aleatório que ela viu em 2015, tá achando que Isso. é assim até hoje. É. O problema é o recorte, né, Vitor? O Sempre o problema são os recorte, gente. recortes, é. É, Mas aí, tipo, como você vê hoje essa decisão do tipo do ir comparado com agora que você já foi? você diz em relação a uma nova experiência ou em relação à Em Austrália em relação si? à nova experiência mesmo, de A você uma ir nova para um outro experiência? país, morar em outro país. Eu super iria, gente. Eu falo que eu não tenho rabo preso com ninguém, não, sabe? Então, assim, eu sou solto no mundo, eu não tô nem aí. Mas você acha que hoje você teria mais maturidade para esses movimentos, assim, já tendo vivenciado essas experiências na Austrália? Eu acho que sim, eu acho que cada experiência vai te dar um novo conhecimento para a próxima, que vai fazer sua vida um pouquinho mais fácil na próxima, sabe? Como, por exemplo, o fato de eu ter escolhido a Austrália foi porque eu tinha uma amiga de confiança lá. Porque anteriormente eu já tinha vivido uma experiência em que eu estava fora do Brasil, eu estava sozinho, fui parar no hospital, e foi uma experiência, assim, terrível, ter que parar no hospital sozinho. E eu falei assim, cara, se um dia eu sair do Brasil de fato e alguma coisa acontecer comigo, eu tenho que ter um amigo pra ligar pra minha família e falar assim, ó, morreu. Pelo menos isso, entendeu? Tem que ter alguém por perto. Então, assim, a cada experiência você vai aprendendo um pouquinho. Por exemplo, eu tava decidindo pra onde eu ia pós-pandemia. E aí a minha primeira opção era a Espanha. Eu queria muito ir para a Espanha. Eu já tinha ido para a Espanha e queria voltar para a Espanha. Só que o mercado de trabalho lá tava
quebrado, a economia tava, assim, tava ruim pros espanhóis, pros espanhóis. Eu entrei em contato com os meus amigos de lá e, assim, a galera passando sufoco, a galera que tinha trabalho bom, tinha salário bom. Eu falei assim, então, gente, se tá difícil pra vocês que são daí, o que que eu vou fazer aí? Né? Então, Aham. assim, hoje em dia eu olho também muito o cenário político, olho muito a cultura do país, porque são coisas que no longo prazo vão fazer diferença. Eu não tenho mais vontade de morar fora do Brasil a longo prazo. Não tenho. Eu iria para fora do Brasil para fazer um estudo, para fazer uma pós, um mestrado, um trabalho, ficaria um tempo, mas eu não moraria mais para sempre. Porque eu acho que a longo prazo o Brasil preenche minha alma de coisas que eu ainda não encontrei lá fora. Vitor, então a gente queria falar um pouco agora dessa vida que a gente imagina do que a gente constrói, né? Que é um pouco expectativa realidade. Você saiu do Brasil imaginando que uma vida melhor poderia estar em outro lugar, viveu essa experiência, passou dificuldades, descobriu coisas sobre você mesmo. Em algum momento você acabou voltando. Hoje, olhando para trás, você acha que precisava sair do Brasil para descobrir algo que talvez você não precisasse descobrir saindo daqui do Brasil? Eu acho que se eu não tivesse saído, os motivos de quase sair de casa não teria existido. Eu sou muito feliz com a minha decisão de ter saído. Assim, eu saí de forma consciente, voltei de forma consciente também. Tanto a ida quanto a volta foram conscientes. Então eu não tenho muito desse sentimento. Não. Tudo aconteceu como tinha que ter acontecido, até as Sim. partes ruins. A gente tem mania de querer esconder as nossas tristezas, nossas fraquezas, nossas derrotas. Quando, cara, na verdade é isso que faz a gente humano, né? E se a gente não tá disposto a expor isso pro outro pra trocar, a gente vai entrar numa de solidão e vai todo mundo ficar vivendo essa crise de solidão pro resto da vida, entendeu? E vai ser o fim dos tempos. Exato. E assim, né, Vitor? Eu acho que uma coisa que eu acho muito legal no seu livro, e agora um pouco na sua fala, como você falou, como você comentou ali no último bloco, é essa questão da iminência da insegurança de trabalho, de emprego e tal, que eu acho que é isso que impactou muito a sua experiência também lá fora, tanto para o bem quanto para o mal, né? Sim. Porque apesar de assim, eu consegui um trabalho legal, tô ganhando bem ali, mas ao mesmo tempo tudo podia mudar dali 6 meses e era outro cenário, era outras decisões, outras leis. Você comentou também que hoje você não moraria a longo prazo fora do Brasil, por conta, talvez, também desse motivo. Mas, por exemplo, o que você achava quando você foi morar fora que você encontraria? Que você conseguiu construir algo lá fora que aqui no Brasil você não conseguiu construir ou conquistar? Você diz em relação a A sua bens no vida, geral. assim, a bens, pode ser até bens materiais, mas assim, algo que para você foi algo relevante e que você pensou assim, talvez no Brasil eu não conseguiria fazer o que eu estou fazendo ou conquistar o que eu estou conquistando aqui. Cara, como eu citei, assim, eu acho que estar vivendo lá na Austrália e ter a questão financeira lá permitiu que o livro acontecesse de uma forma física, né? Que ele saísse do papel e tomasse vida. Porém, o que realmente fez com que a minha experiência lá fizesse sentido para mim foram todos os encontros que tiveram. E todos os desencontros também que aconteceram ao longo dessa jornada, porque foram eles que me trouxeram exatamente onde eu estou, aqui sentadinho Sim, conversando com vocês, entendeu? Então, assim, eu acho que eu não teria conseguido viver tudo que eu vivi se eu não tivesse tido aquelas pessoas que, inclusive, né, algumas delas eu cito no livro, ao meu lado em determinados momentos, em determinadas situações, algumas, inclusive, que são muito pontuais e são determinantes ali na trajetória do tipo, vai fazer com que isso mude a minha perspectiva e a minha forma de encarar a minha jornada daqui para frente. Então, assim, como vocês bem sabem, tiveram acontecimentos aí no livro que eu fiquei assim, tá, pera, e aqui eu tenho que recalcular a rota. E quando eu tinha que recalcular a rota, eu sempre tinha uma pessoa do meu lado, eu sempre tinha um amigo ali para segurar um. Por mais que eu tenha falado que eles sejam distantes, eles são. Também há, como eu falei, nem tudo é de todo mal, assim. Também há essas uhum, pessoas que também se abrem, que também acolhem, que também abraçam, sabe? E fora que uhum. tinha pessoas de outros países também, né? De outros países.
Que aí são culturas diferentes e tal, tipo. O meu grupo de amigos ali, ele era bem misturado, assim. Era meio brasileiro, meio galera de fora. E a Austrália, no geral, como você estava falando, é um lugar muito miscigenado também, assim. Tem muitas pessoas de muitas culturas lá. O que acaba enriquecendo o lugar também, de certa forma, assim. Culturalmente. É uma população majoritariamente branca, vou dizer, sei lá, 6%, sem a menor sombra de dúvida. Mas você vê uma comunidade latina grande, você vê uma comunidade asiática grande, você vê uma comunidade libanesa grande também, sabe? Tenho amigos que são libaneses, eles têm uma cultura muito parecida com a gente em relação à proximidade da família. E eles também abraçam, beijam, sabe? São bem calorosos, né? Sabe? Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. Acho que isso é uma das coisas mais legais que a experiência de morar fora pode te permitir. A troca que você faz com pessoas de nacionalidades diferentes, que literalmente, gente, muda a química do seu cérebro, faz você pensar de forma diferente, faz você agir de forma diferente, faz você ter empatia com as pessoas de forma diferente, sabe? Então, eu sou um grande defensor das pessoas que querem viajar, assim. Eu escrevi o livro, não foi pra amedrontar ninguém, não, gente. Foi assim, cada um faça o que quiser da vida. Mas saibam que Mas vão, tenham as suas sabe? experiências, né? Eu acho. É aquilo assim, mas vão também e tenham as experiências de vocês. Exato. Tirem suas próprias conclusões. Exato. Eu acho que também, né, Vitor, tem dois pontos. Assim. Tem experiências que, se a pessoa não vive, ela nunca vai saber, porque cada experiência é individual. Sim. Você pode visitar o mesmo lugar, cada um vai ter a sua experiência, vai ter uma experiência diferente, vai ter uma visão diferente, porque as pessoas têm bagagens de mundo diferentes, têm percepções diferentes sobre tudo. E eu acho uma coisa bonita que você falou, que são a Austrália para você, as melhores partes são as pessoas, né? A gente teve uma experiência quando a gente viajou para fora a primeira vez, que a gente conheceu uma moça em Buenos Aires, e depois, um ano depois, a gente foi para o Chile por conta dela. Ela é chilena, ela morava em Santiago na época. E assim, Vitor, a gente chegou no Chile às 3 da manhã. Ela estava no aeroporto às 3 da manhã. Sim. Eu não tinha combinado nada com ela. Não, então, assim, Rafa, vamos contextualizar um pouquinho mais. Tem uma coisa por tem um pouco antes, isso. A gente foi pra Argentina, eu, Rafa e mais um amigo nosso. O Rafa, ele faz amizade com as pedras na rua, ele deve ser na mesma pegada que você. Eu sou igual assim, você, entendeu? Qualquer coisa. Eu sou uma pessoa um pouco mais cansada. O outro amigo a Indira e o Samir pagavam pra não falar, quase. Eu aqui, ó. A gente chegou na Argentina de madrugada. Eu e o Samir trabalhamos até os 45 do segundo tempo para poder ir viajar. O Rafa estava de férias. Eu e o outro amigo só pegamos folga e assim, trabalhamos até o último segundo antes de embarcar. Então a gente estava exausto. E aí estamos na fila lá morrendo e o Rafael pilhado aos 500 por hora, assim, a criança cheia de açúcar. Daqui a pouco um cara puxa assunto, porque escutou a gente conversando em português. Carioca, Vitor. Carioca também. Não, né? Que ele é de Petrópolis. 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 Rio de Janeiro. O cara puxou assunto, Rafael engatou ali e foi. Eu e o Samir demos graças a Deus, nos recolhemos no nosso silêncio. E aí, começamos nos dias seguintes, a gente saiu com o cara, trocou telefone e tal, ficamos ali turistando. Aí teve um dia que a gente ia tomar café no Café Tortoni, que é um café já foi no primeiro dia da viagem. A gente chegou à noite, de manhã, a gente já foi no Café Tortoni. Aí o menino mandou mensagem e falou assim, olha, eu conheci uma menina num aplicativo aqui de viagem e tal, ela pode encontrar a gente no café? Ela pode. Era uma chilena, ela morava em Santiago na época. Assim, fizemos uma super amizade com os dois. No ano seguinte, a gente foi para Santiago para conhecer a cidade. Ela pegou folga os 5 dias que a gente ficou lá. O André foi do Rio. Passeios, tudo. Sim. O André foi do Rio de Janeiro, a gente foi daqui de São Paulo. Ele chegou no aeroporto lá em Santiago umas 5 horas antes da gente. Ela chegou lá no aeroporto no horário que ele ia chegar. Ela ficou até de madrugada com ele, esperando a gente chegar. Ela foi com a gente até o Airbnb para ver se a gente ia conseguir entrar, fazer o check-in, tudo certinho. Gente, depois ela foi para casa dela. Sim. Vitor, eu vou te falar uma coisa que eu falei isso pra Di. Sim. Não, ele é um anjo, Vitor, essa pessoa. Porque assim, eu falei pra Di, falei pra todo mundo. A noção de generosidade que eu tinha até conhecer a Cata... Ela aumentou todos os níveis.
ela aumentou a régua de uma forma que até hoje eu não conheci uma pessoa tão generosa como ela na minha vida, de verdade, assim. Não. Então, isso é uma coisa dela, assim, porque o Chile, eu não tive contato com outras pessoas que são do Chile e tal. Talvez possa ser que a gente encontre outras pessoas como ela. Sim, Mas, de sim. fato, o nosso santo bateu muito, assim, a gente se fala até hoje e tal. Então, isso é muito legal. Isso foi em 2017 que a gente, 2016 que a 18. gente conheceu. Conheceu 16 e Legal! 18. É. Então assim, isso, eu acho que o que faz uma viagem ser especial é justamente as pessoas, assim, gente. Pode ter castelo, pode ter Pode ter praia, penhasco, pode pode ter, ter pode ter, esqui, pode assim, ter tudo, pode as ter beleza. belezas naturais lindas, maravilhosas, mas assim, o que marca muito as pessoas, né? O que marca muito a viagem na nossa concepção aqui são as pessoas, né? E isso tanto pro bem quanto pro mal também. Às vezes você vai numa loja, você é mal atendido, você vai lembrar da pessoa que te tratou mal lá na loja, Cara, não sei o quê. e a forma que a gente se relaciona também, assim, a amizade que você faz com a Sim, pessoa fora. Vocês aí, no caso, encontraram com uma pessoa chilena e tal. Mas, gente, isso vai acontecer com todas as nacionalidades, assim, sabe? total, Eu sim. felizmente, eu tenho amigos europeus, eu tenho amigos asiáticos, eu tenho amigos tipo, de vários continentes. E é muito legal você conseguir manter a amizade, assim, por ano, assim. Eu tive algumas experiências fora, assim. Foi 2017, 2019 e 2022, né? 2017 em Los Angeles, 2019 em Madrid e 2022 na Austrália. E aí, ano passado, eu fui comemorar meu aniversário na França. E eu Que reuni, chique. tipo, 10. Obrigado. Eu reuni, tipo, gente, Eu só que quero eu ser tava amigo morando na do Austrália, Vitor, tá? cara, pra viajar É isso também. que eu tô falando, tá vendo? Porque eu morava na Austrália, e isso que me proporcionava, gente. Era isso. Mas, enfim, eu fui me reunir com esses amigos, assim, amigos que eu conheci durante uma década da minha vida, basicamente, e que cada um é de um lugar diferente, que cada um se deslocou de um lugar diferente. E a gente tá, cara, acho que foi um dos momentos mais especiais que eu tive ali em relação à viagem e à amizade da minha vida, foi conseguir fazer esse reencontro com amigos de longa data, sabe? Que foram parte muito importante da minha vida em períodos muito específicos e que todos eles foram. Todas essas amizades elas vieram desse laço de também sou um estranho num lugar que eu não conheço e eu quero trocar com você porque você é a pessoa que eu me identifico. Todas essas amizades foram assim, sabe? E o meu próprio grupo de amigos, assim, que nós éramos 5 de Los Angeles, a gente não se reencontrava os 5 juntos desde 2017, sabe? Um dos meus amigos apareceu lá com o filho dele, sabe? Com os 2 filhos dele. A gente conheceu o filho. Então, assim, você vê a vida acontecendo mesmo à distância, mas vê que essas amizades, elas permanecem porque sim, sabe? É um laço que você constrói que ele fica para a vida. Então, voltando à sua resposta, realmente o que fez toda a experiência da Austrália valer a pena foram os encontros que aconteceram lá. Sensacional. Perfeito, perfeito, Vitor. Ótima, ótima resposta. Eu acho que realmente a melhor parte, assim, porque você, como você falou, muda a química do seu cérebro e você tem uma visão de mundo muito Hum. mais ampla, né? Você vê que os seus problemas, às vezes, você vê que os problemas são meio que Eu, universais, assim. eu vou pegar um gancho muito rápido, só do que você falou aí, rapidinho, de mudar a química do cérebro. Vou dar um exemplo de uma amiga minha, o nome dela é Vera, e ela é suíça. Eu conheci ela na minha primeira viagem, eu tinha 18 anos. E ela, sendo, né, suíça, o jeitinho dela, ela tem muita facilidade pra falar não. E ela me ensinou a falar não com uma facilidade, assim, não que eu não Sem tivesse, mas culpa. assim, É o não sem culpa. quase que virou prazer. O negócio mudou de uma forma. Eu falei assim, gente, é tão fácil falar não para as pessoas. E assim, porque ela fez isso comigo. E assim, graças a Deus, eu encontrei com essa mulher 10 anos atrás, entendeu? Ela me ensinou isso 10 anos atrás. Porque o que será que não teria acontecido na minha vida se eu não tivesse falado certo Uhum. não? Então, assim, é realmente importante, realmente muda a química do seu cérebro, porque você parece que toda vez que você tá fora, é como se realmente viesse um novo ensinamento, e você tem que estar aberto para isso. E às vezes parece que são coisas simples, mas que te impactam de uma forma que, assim, você só percebe anos depois. Anos e anos depois. Eu gosto muito desses assuntos sobre a relação entre as pessoas, né? Que ela vai te moldando ao longo da sua vida e vai te trazendo ensinamentos e amadurecimento. E eu sou a pessoa, assim, 200% a favor de amizade. E do quanto você constrói e do quanto você cresce com as pessoas que você escolhe ter perto de você.
Porque é muito daquilo. Os amigos são a família que a gente escolhe. E conforme você vai amadurecendo, você vai escolhendo com mais sabedoria também. Mas tem pessoas que marcam a gente, assim, ao longo da vida que não tem explicação, assim. Só acontece e você vai vivendo ali com a pessoa do seu lado. Um exemplo vivo disso é o lindo do Rafael, que existem quase 30 anos de amizade já. E já passamos Verdade. por muitas nessa vida, entendeu? E é um sensacional o quanto a É gente um casamento. aprende. Verdade. Sim. É o quanto a gente aprende, o quanto a gente cresce junto, o quanto a gente troca, o quanto um aprende com o outro até hoje, apesar de todo esse tempo. E muitas das vezes você, tipo, precisa de alguém que dê um chacoalhão, sabe? Que fale na sua cara as coisas e que converse com você com sinceridade. Sim. E a gente tem isso desde sempre. Temos outros amigos em comuns que a gente foi agregando ao longo da vida aí. E a amizade é algo que a gente sempre valorizou muito. E eu acho muito bonito essas histórias, porque elas se conectam, independente de cultura, de qualquer coisa. E de você falar assim, porque o europeu, o australiano, não sei o que as pessoas são mais frias e tal. Ok, que sejam, mas é só um comportamento cultural diferente. Mas se você aprende a enxergar a pessoa e cada um ter o seu espaço e respeitar a sua individualidade, às vezes a pessoa nem é tão fria assim, às vezes é só a forma como ela se porta que é diferente do que a gente cresceu, do que a gente está acostumado. Porque a gente tá acostumado com uma outra forma, entendeu? Que pra ela também pode parecer errado. E aí? Sim. É isso. Não tem isso de estar certo e errado. Eu acho que a grande questão é isso, é respeitar a individualidade do outro e olhar pro outro além dos estereótipos que colocaram sobre aquela nacionalidade, sabe? Sobre aquele povo, sobre aquela cultura. Você se desprender do seu preconceito pra se abrir pra relação, entendeu? O que, na verdade, deveria acontecer em qualquer relação. Em qualquer lugar. Exato. E é por isso, né, Vitor, que independente que a gente tá falando aqui, né, de onde a pessoa seja, é por isso que o amor, ele é uma linguagem universal, né? Porque, no fim das contas, eu acho que eu tava ouvindo alguma coisa que a pessoa estava falando, né? Que tudo tudo no final de tudo se resume ao amor. As pessoas sempre estão em busca do amor, do que vai fazer, das pessoas, dos lugares, né? Então tudo se resume a isso. Então isso realmente, assim, e os amigos é o que eu falo sempre pra Di. Os amigos são as pessoas que escolhem ficar, né? Porque tem muitas pessoas que são caminhos pra gente, são trajetórias, né? A gente vai cruzar de um ponto a outro ali, tá tudo bem também. Eu acho que depois dos 30 a gente começa a ter uma noção também de prateleiras. Tá tudo certo. As prateleiras, né, Vitor? A gente pode fazer um episódio sobre prateleiras depois. Não, ele não passou dos 30 ainda. Ele ainda não pode participar dessa conversa. Dá pra desdobrar. Vitor, escreve um livro sobre prateleiras, por favor. Não, vamos Rafa, falar sobre... ele não tem 30 ainda. Ele não tá pronto pra essa conversa. Não, então tá, Vitor, você vai ter. Mas aí quando eu chegar, Mas você já tem uma noção. O Vitor já viveu com muito mais de 30 anos. O Vitor tem uma bagagem já, ó. Ele já tá caduco já das coisas já. Realmente, já foi, ó. Já passei. Já viveu muito já. Mas é isso, assim, eu acho que amigos são as pessoas que de fato escolhem ficar com a gente, independente, né, de tudo e apesar de tudo, né? Então é muito legal mesmo, muito bom. Sim. Bom, infelizmente, Vitor, nós estamos chegando ao fim desse papo. Mas antes da gente acabar... Calma. Nós estamos aqui num podcast literário, então a gente gostaria que você deixasse algumas dicas de leitura. E aí são 3. Um livro que você acha que todo mundo deveria ler. Eu vou falar um que eu li recentemente, que eu já falei dele aqui hoje, mas eu vou repetir, que é o Água de Barrela, da Helena Alves Cruz. Com certeza está na minha lista, Vitor. Esse livro é uma aula de história, sabe? E eu acho que as pessoas deveriam ler esse livro. Inclusive, deveria estar no programa didático aí, das escolas e tal. Não sei se tá, nem não conferi essa informação, mas se não tá, deveria. Porque esse livro é essencial, acho que todo mundo deveria ler esse livro. Água de Barrela, da Eliane Alves Cruz, tá, gente? Só pra vocês saberem.
Vitor, já pensou se a gente trazer essa mulher no podcast? Eu vou ter um O troço. Rafael não Juro vai por conseguir Deus. conversar Eu com ela. eu Eu vou ter um manifesto, hein? troço, velho. Eu vou ter um Eu troço. vou trazer a energia dela pra cá, que eu já encontrei com ela 2 vezes já. Olha aí. Tá bom? Caras, eu vou ter um troço. Sério. Mas vamos ao próximo. Um livro que te marcou pessoalmente. Então, tem um livro que eu não lembro quando eu li esse livro. Mas o nome dele é Um Nenhum 100 Mil. É um livro do Luigi Pirandello, um autor italiano. Ele é de 1996, esse livro. E esse livro, inclusive, tem uma curiosidade. Eu tenho uma tatuagem enorme baseada nesse livro. Inspirada Sério, nesse Vitor? livro. Tenho uma tatuagem enorme. Porque, não sei, ele me pegou de uma forma muito interessante. Timidamente, o personagem principal, ele enlouquece quando ele descobre que existem versões diferentes dele na cabeça das pessoas. Que ele não é a mesma pessoa para todo mundo. Nossa, É que isso. interessante. E aí a gente vai enlouquecendo junto com ele dentro do livro. É assim, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Interessante. Muito bom. Bom, e o terceiro livro, um livro que você indicaria para alguém que está vivendo uma fase de mudança na vida. Os motivos pelos quais eu saí de casa. Aí é óbvio, né? Obrigada Só de isso. nada. Só Obrigado isso. de nada. Muito Só bom. isso. Porque aí tem que estar aberto, hein? Tem que estar disposto, tem que estar disposto. Tem que É estar isso. disposto. Não, gente, mas assim, a leitura do o Vitor, ele escreve. Vitor, não tô te falando isso porque você tá aqui, tá? Mas eu comentei isso com a Di. Você escreve muito bem. E a sua escrita é muito fluida, assim, gente. Você começa a ler, você não consegue parar, você vai embora. Tipo, às vezes eu queria economizar no ritmo, mas eu não conseguia. Quando eu vi, eu já tinha lido, tipo, 50 páginas do livro já. E é uma obrigado. escrita poética. Eu acho que pode se dizer romântica de alguma forma, mas Sim, ou tem um lirismo ali na romantizada. escrita. Tem um lirismo, tem um negócio e traz uma carga de emoções muito grande. Você traz fatos, mas você traz muito mais sensações do que fatos dentro do seu livro. São muito mais Uhum. emoções, é a forma como você vivenciou toda essa experiência. E não exatamente com fatos. Eu até brinquei quando a gente estava, acho que eu falei antes de gravar, que eu tinha algumas dúvidas porque eu precisava de datas, né? Mas é mais a questão de, como é que fala? Mania de virginiano, né? Eu preciso de começo, meio e fim. Mas o livro, ele traz muitas sensações, muitas emoções ao longo dessa trajetória. E aí você nos traz de uma forma romantizada ali, de uma forma muito bem escrita, todas essas sensações que você vivenciou ao longo daquele período. Acho que seria um bom resumo. Obrigado, Dira. Obrigado, Rafa. A ideia era essa mesmo. A partir do momento que eu entendi que iria ser um livro, eu queria que a escrita fosse... Assim, porque eu sabia que ia ser um autor independente, eu sabia que quem ia estar lendo iam ser os meus amigos e a minha família, e eu falei assim, eu preciso que essa galera entenda a mensagem que eu quero passar. Então, que seja uma linguagem fácil mesmo de ser entendida, que por mais que tenha ritmo e mais que tenha uma poesia, não é uma poesia difícil, não é uma... É uma coisa do nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Sim. Porque é isso também, né? A gente foi ensinado que arte só são essas coisas maravilhosas e deslumbrantes que estão dentro dos museus, trancadas a 7 chaves, né? E na verdade não é assim. A arte é muito ordinária, né? Ela mora muito no nosso dia a dia. Sim. Então eu acho que a minha ideia foi tentar trazer um pouquinho disso, trazer um pouco do que é ordinário, do que as pessoas não enxergam tanto como arte, para que a gente passe a dar atenção para essas coisas e colocar a intenção nesses assuntos que foram abordados ali também, sabe? E dá muito para sentir isso ao longo de todo o livro, com certeza. Vitor, infelizmente nosso papo está chegando ao fim. Gente, mas foi um papo assim que se a gente quisesse, a gente ia ficar aqui 3 horas com o Vitor. Eu também acho, hein? Eu tenho essa coisa. Eu acho, Vitor, porque aqui, filho, a gente fala mais com o nome da cobra. Mas assim, Vitor, de verdade, a gente ficou muito feliz de você ter nos procurado, ter sido super gentil desde o começo, mandou o livro pra gente, a gente leu o livro, a gente amou o livro também. E não é porque você mandou, de fato, a gente gostou do livro, então por isso que eu tô te falando aqui. A gente vai falar muito sobre ele, a gente vai fazer corte. Ia ser um problema.
ia ser um problema, né? Mas eu falei, Vitor, olha, infelizmente não vai rolar. Não vai. Mas Vamos assim, pra não, de próxima. fato. No próximo livro você manda pra gente. Você manda pra gente o próximo. Quem sabe na próxima, né, Vida? Aquelas... Vai que é. Mas, de fato, gente, você, assim, logo de primeira, você acertou muito, pelo menos na nossa opinião, você foi ótimo e, de fato, comparo, sim, o livro com esses contemporâneos que eu tenho lido aí, que eu falei no começo da história, Nossa, que porque, de honra. fato, gente, foi muito bacana. Vitor, que aproveitar, antes de a gente fechar, tem ideias para um próximo livro, já, alguma Não coisa? pressione o artista. Não, tô zoando, tô zoando, tô Não zoando. pressione o artista. Ai, fiquei nervoso. Obrigado. Cara, então, não parei de escrever. Não parei de escrever. Não tenho nada Tá, montado, não beleza. tenho nada em mente, mas não parei de escrever. Mas você E a continua vida escrevendo segue. sobre a sua E história. a gente segue vivendo e vamos ver o que vai sair disso. Tá, perfeito. Entendeu? Mas você continua escrevendo sobre a sua história, Não. autobiográfico ou não? Não, eu acho que. Então. Vamos lá, gente. Vou dar talvez um mini spoiler do que eu penso sobre A gente carreira gosta. profissional, carreira. É porque se a parada engrenar mesmo, né, eu não tenho vontade de repetir os modelos de trabalho. Então, o segundo não vai ter nada a ver com o primeiro. O terceiro não vai ter nada a ver com... E assim, a ideia é que... Porque eu gosto de me explorar, eu gosto de explorar as minhas ideias e as minhas... Sabe? Então, a minha ideia é sempre tentar ir buscando algo diferente. Óbvio, me mantendo fiel às minhas palavras, aos meus valores, ao meu estilo de escrita e principalmente as minhas provocações, mas sempre de um jeito diferente para que eu consiga me manter motivado e fresco de alguma forma. E se reinventando sempre também. Muito bom. Vitor, então, muito obrigado, tá, por ter participado do nosso papo. Espero a gente se encontrar mais vezes aqui no podcast, na já tá vida. marcado, Já tá marcado. Tá marcado. Vamos chamar o Vitor para a gente falar de outros livros aqui, porque... Por favor, eu adoro falar. Gente, parei fácil um episódio com você só falando de livro, porque você ama. Não, amo. então, a gente ama também. Eu falo, Vitor, que o podcast é um projeto que a gente criou para ter desculpa pra gente falar com o que a gente sempre quis, entendeu? Agora a gente tem... É isso. Agora a gente... É você com o livro. Eu preciso lançar um livro pra falar com a Eliana, preciso falar um livro pra... Entendeu? É assim, a gente vai... Vem aí, hein? Vem aí. Mas vem aí. E assim, antes de a gente terminar, faz seu jabá aí, mais do que você já fez aqui, mas assim, fala das suas redes sociais, onde as pessoas te encontram. Então, na rede social, lá no Instagram, @os motivos que eu quase sair de casa. Meu Instagram pessoal também, VitorVS com U. O pessoal pode seguir lá. Eu adoro receber feedback em relação aos livros, trocar com os leitores, republicar o pessoal lá. O Instagram é uma ferramenta, como vocês falaram, né, anteriormente, muito boa para essa relação. Eu estou muito aberto para todo mundo que chegar lá, vai todo mundo ser muito, muito, muito bem-vindo. Perfeito. E para você que chegou até aqui, conta pra gente nos comentários. Você já teve vontade de sair do país e buscar novas oportunidades em outro lugar do mundo? Você iria ou prefere construir sua vida por aqui mesmo? E não esquece de curtir esse episódio, se inscrever no canal e acompanhar o Amigos Livros Cast nas redes sociais. E a gente se ouve no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.